Nosso mundo está mudando constantemente, para melhor e para pior. Como descobrimos cada vez mais ou mais sobre o mundo, nosso passado e o que mais está lá fora. Perdido. Enquanto muitos de nós já ouvimos falar para aqueles de nós que não são muito fãs de história, lhe daremos um lembrete. Hoje, analisamos o que os cientistas encontraram na selva amazônica. Uma descoberta recente feita por uma equipe de arqueólogos revelou os restos de uma antiga civilização desconhecida no Equador. A equipe de especialistas russos, equatorianos e japoneses localizou o depósito em Real Alto, em Santa Helena, Equador. Fragmentos de vasos de cerâmica e outros artefatos de 6.500 anos que pertencem a uma civilização desconhecida. O artigo foi publicado na revista científica Antiquity e menciona que os arqueólogos encontraram as peças a uma profundidade de 75 centímetros e 1 metro. A análise do espectrômetro de massa e radiocarbono revelou que a cerâmica data de 4.640 a 4.460 a.C., época que coincide com a primeira etapa da cultura Valdívia. Esta é uma das culturas mais antigas da América e trabalhou com cerâmica. Suas criações, atualmente, são simbólicas para o Equador. No entanto, as novas descobertas são resultado de uma técnica muito diferente. Isso levou à descoberta de uma composição decorativa totalmente diferente do estilo valdiviano. Os fragmentos cerâmicos de São Pedro são muito semelhantes a outras peças encontradas no passado. Estes foram descobertos no Real Alto e em outras escavações que datam da década de 1980. No entanto, nenhuma das descobertas pode ser atribuída a qualquer cultura conhecida. Como resultado disso, os especialistas acreditam que seja uma civilização desconhecida de Valdívia, que nasceu e se desenvolveu na costa do Pacífico do Equador. Nas próximas escavações, tentarão encontrar mais objetos dessa nova cultura, o que poderá se mostrar com mais precisão qual foi o seu desenvolvimento. Evidências muito mais antigas? Da mesma forma, os arqueólogos também acreditam que peças de cerâmica ainda mais antigas podem ser encontradas. Isso revelaria se a cerâmica foi inventada na América do Sul na mesma época em que ocorreu em outras partes do planeta, ou se foi trazida para o continente. Esta descoberta foi feita graças aos esforços arqueológicos da Universidade Federal do Extremo Oriente de Vladivostok, na Rússia, do Instituto SBRAS de Arqueologia e Etnografia na Rússia, da Escola Superior Politécnica del Litoral no Equador e da Universidade de Tohoku, no Japão. Esses mesmos especialistas já haviam participado da descoberta de restos humanos de 6.000 a 10.000 anos, que foi feita no cantão de Atahualpa. Essa descoberta, mais uma vez, alimenta a teoria de que uma civilização desconhecida, ou que várias outras culturas que não aparecem nos registros históricos, existiram em diferentes partes do mundo. Em muitas crenças e mitos religiosos ao redor do mundo, a referência a lendas e contos de grandes animais, que muitas vezes são chamados de gigantes, parece ser um conceito e tema recorrente. Independentemente da origem dos humanos e das influências culturais de seus ancestrais e mitos. De fato, evidências de hominídeos maiores e mais poderosos são encontradas na história arqueológica e evolutiva, bem como em muitos registros históricos antigos que detalham eventos com grande precisão e são muitas vezes considerados obras de não ficção que também se referem a hominídeos.
É interessante perceber, então, que não só há uma fartura de citações a animais gigantes, mas também parece haver evidências físicas e vestígios de grandes estruturas megalíticas criadas por supostos gigantes e civilizações antigas, muito antes da criação do que sabemos. O que seria de esperar, eles normalmente estavam disponíveis para serem criados pelos primeiros humanos e suas tecnologias limitadas. Em 1520, Fernão de Magalhães tirou uma folga de seu itinerário marítimo mundial e aportou na Patagônia, onde conheceu o gigante. O homem conseguiu levar o gigante para uma pequena ilhota na costa onde o grande capitão esperava. A cena foi descrita por um erudito, Antônio Pigafetta, que manteve o diário de viagem que mais tarde se tornou a Jornada de Magalhães, a primeira jornada ao cosmo. Quando ele estava na nossa frente, ele começou a se maravilhar e recear, e ergueu um polegar, acreditando que viemos do céu. Ele era tão alto que o mais alto de nós era apenas até a cintura, e ele tinha uma voz profunda e ressonante. A Patagônia já foi um lugar habitado por gigantes que ofuscaram todos os europeus. Ok, talvez este não seja um teste perfeito. No entanto, o povo de Teruelche, que Magalhães conheceu, pode ser muito grande. Consequentemente, há alguma base real para esse mito. Nesta pequena ilhota, Magalhães rogou a seus homens, então cometeu o erro de mostrar um espelho. Pigafetta escreveu: assim que o gigante se viu, ele ficou chocado, ele pulou para trás. Mas, à medida que as coisas se acalmaram, os exploradores contataram o resto da tribo, os caçaram e até construíram uma casa onde permaneceram na costa para armazenar seus suprimentos. Depois de várias semanas com a tribo, Magalhães traçou um plano. Ele deveria sequestrar 2 deles e trazê-los de volta à Valência para testar esses gigantes que havia descoberto. Mas teve que ser planejado habilmente, caso contrário, os gigantes teriam colocado nossos homens em apuros. E no curso da evolução, os ambientes podem exercer a mesma pressão sobre as pessoas. Consequentemente, os nativos da geleira da Patagônia, teoricamente, teriam crescido mais do que os povos indígenas da Europa. Em uma tentativa fraca de explicar algo sem realmente investigar o assunto, os céticos afirmam que o gigantismo é provavelmente a causa de muitos dos relatos dos gigantes na América. No entanto, eles nunca apresentaram evidências para tal afirmação. O gigantismo é tão raro que não há estatísticas sobre a incidência desse distúrbio hormonal. Menos de 100 casos de violência foram registrados na história dos Estados Unidos. Na verdade, a grande maioria das pessoas altas hoje, até ou perto de 2 metros, não tem um distúrbio gigantesco.